Bom, boa noite, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Estamos ao vivo aí no Zoom e no Facebook para esse webinar, que é o primeiro webinar da nossa série Pesquisa na Europa, justamente focando em doutorado na Europa, como realizar um doutorado na Europa. O nosso objetivo vai ser de fornecer informações iniciais a quem tem um projeto de fazer um doutorado na Europa, principalmente aí para pesquisadores brasileiros ou baseados no Brasil, e um pequeno aviso antes é que vocês vão ter acesso a toda essa nossa apresentação para usar como referência, e a apresentação que a gente vai disponibilizar é inclusive um pouco maior que essa que a gente está colocando aqui ao vivo para vocês. O webinar é organizado por nós, Euraxas Brasil, eu, Daniel Costa e minha colega Charlotte Gravitz, e a gente vai dividir esse webinar em duas partes. Na primeira parte, a gente vai ter uma apresentação, então, de como realizar um doutorado na Europa pela equipe da Euraxas Brasil, e depois a gente vai ter uma sessão de 5 minutos, 10 minutos mais ou menos, com o pesquisador Leonardo Dallagnol, da Universidade Federal do Maranhão, que já teve a experiência de realizar um doutorado na Europa e vai contar um pouco para a gente como que foi a experiência dele. Depois, a gente vai ter uma segunda parte, justamente para tratar das perguntas e dúvidas que todos os participantes têm, que vocês podem mandar as perguntas todas por escrito no chat do Zoom ou na própria live do Facebook. E eu só peço para que vocês mandem as perguntas no final de todas as apresentações, para a gente conseguir consolidar melhor todas as perguntas e endereçar as dúvidas de vocês. Eu passo agora a palavra, então, para minha colega Charlotte. Obrigada, Daniel. Agradecemos a participação de vocês e o seu interesse em fazer um doutorado na Europa. De fato, a Europa tem muito para oferecer aos jovens pesquisadores, cientificamente, claro, mas também culturalmente. Pela diversidade de culturas, de histórias, de línguas que temos na Europa. Quando alguém faz um doutorado na Europa, tem acesso a pesquisadores vindo do mundo todo, vindo de vários países europeus, e ainda consegue, no seu tempo de lazer, aproveitar essas grandes vantagens que a nossa região, a Europa, tem. Mas fazer um doutorado na Europa não é só passar alguns anos fazendo pesquisa. Com certeza é uma experiência que tem desdobramento ao longo da vida, da carreira, né, dos pesquisadores toda. Na medida que, quando vocês fazem um doutorado na Europa, vocês vão fazer contatos, vocês vão criar rede com pesquisadores com os quais vocês provavelmente vão seguir trabalhando a sua vida toda. Bom, mas agora eu gostaria de mostrar um pouco como fazer isso, de fazer um doutorado na Europa. Começando dando um breve panorama da formação doutoral na Europa. Isso não é uma tarefa fácil, porque, na verdade, o sistema europeu de ensino superior é bem diversificado. Fazer um doutorado em um país mais do que no outro pode mudar muito o seu doutorado. Existem várias ainda diferenças entre universidades do mesmo país e também entre as disciplinas. Mas, de maneira geral, podemos dizer que um doutorado na Europa tem uma duração oficial de 3 a 4 anos. É importante, na hora de vocês buscarem oportunidades, terem em mente que os doutorados muitas vezes são considerados trabalho. Então, vocês estão procurando por trabalho. Os pesquisadores, os doutorandos assinam um contrato de trabalho que inclui também proteção social, aposentadoria, previdência, etc. E se vocês quiserem mais informações sobre as legislações, as iniciativas, como são as formações doutorais na Europa, eu convido vocês a darem uma olhada no artigo que escrevemos no início desse ano, chamado Doctoral Training in Europe, no qual vocês vão ver também os 7 princípios para uma formação doutoral inovadora, que foram listados pela Comissão Europeia. Agora, vamos ver como fazer, por onde começar quando vocês buscam um doutorado na Europa.
decidimos organizar a nossa apresentação por fonte de financiamento dos seus doutorados na Europa. Então, a primeira opção é seu doutorado podendo ser financiado pela Comissão Europeia. E agora eu gostaria, desde já, de especificar alguns pontos. Os brasileiros e os pesquisadores, as pesquisadoras que foram formados no Brasil, mesmo sem ser brasileiros, são totalmente elegíveis aos fomentos da Comissão Europeia para realizar um doutorado. Esses fomentos são dois, principalmente. Então, vocês podem realizar seus doutorados no âmbito de um ITN ou de um co-fund das ações Marie Sklodowska-Curie, e o principal programa de formação dos pesquisadores na Europa, que também chamamos de MSCA, Ações Marie Sklodowska-Curie. O que é um ITN? Um ITN é o principal programa de doutoramento da União Europeia. O objetivo é capacitar uma nova geração de pesquisadores, jovens pesquisadores, né, de maneira que sejam profissionais criativos, empreendedores e inovadores. Os projetos ITN têm alguns elementos chave. São sempre projetos internacionais, interdisciplinares e intersectoriais. Intersectoriais quer dizer que há uma participação, muitas vezes, do setor não acadêmico. A ideia é formar cidadãos que tenham habilidade para tomar decisões, para criar emprego, que eles decidam ficar na educação e na academia, ou trabalhar com o setor privado, o setor não acadêmico, não, o setor privado, o setor público. Os doutorados financiados pelas ações Marie Sklodowska-Curie têm uma regra de mobilidade importante. Vocês não podem realizar seu doutorado no país onde tenham morado mais de 12 meses nos últimos 3 anos. Isso tem que ser levado em consideração na hora das suas buscas. Apesar das bolsas dos ITN serem de 3 a 36 meses oficialmente, os doutorados realizados no âmbito do ITN normalmente são doutorados plenos, de 36 meses, então totalmente financiados. E vocês estão vendo, colocamos uma ideia dos valores, né? Na tela vocês estão vendo que os pesquisadores assinam um contrato de trabalho e recebem, então, um salário de referência de 3.270 euros por mês. Isso é um valor bruto, antes das taxas, e ao qual ainda tem que aplicar um coeficiente, dependendo do seu país de destino. Se o país for mais ou menos caro, o custo de vida mais ou menos caro, esse valor será adaptado. Além disso, os doutorandos recebem uma alocação de 500 euros por mês, caso eles se deslocam para a Europa com suas famílias, cônjuges, filhos, etc. E tem uma verba ainda mensal para financiar a sua mobilidade, participação em conferência, treinamento, etc. Os valores que aparecem na tela da esquerda são os valores para a instituição que vai recebê-lo para fazer seus doutorados, para as instituições propiciarem ambiente de trabalho bom, laboratórios, etc. Bom, vocês estão vendo que esses doutorados financiados pelas ações Marie Sklodowska-Curie e especificamente os ITN são muito atrativos, mas onde encontrá-los? Onde encontrar essas oportunidades? Vocês vão encontrá-las no portal Euraccess Jobs. Tanto as ITNs quanto as vagas de doutorado financiadas por co-fund das ações Marie Sklodowska-Curie. Bom, e aí vocês estão vendo como é a cara desse portal. Esse é o nosso portal Euraccess Jobs, tem o endereço aí na tela, a gente fez basicamente aí um print de como é a cara desse nosso portal, e ele se chama justamente Euraccess Jobs, porque como a Charlotte falou, o doutorado na Europa pode ser considerado um emprego.
Nesse portal, vocês vão encontrar ofertas de trabalho na área de pesquisa, inovação e ciência. Então, não só doutorados, mas como também outras formações. E todas as formações MSA, ITN e Cofund, como a Charlotte apresentou agora, obrigatoriamente vão estar nesse portal. Agora, para explicar basicamente assim como é que ele funciona, né? Vocês veem que eles têm que o portal tem alguns filtros, então vocês podem pesquisar por campo de pesquisa, pelo seu perfil, se você é um pesquisador iniciante, intermediário ou avançado, pelo setor onde você quer pesquisar, se é o setor privado, indústria, pelo governo ou talvez num think tank, alguma coisa assim, e também pelo país de destino que você pretende fazer sua pesquisa. Finalmente, aí nesse campo onde vocês veem o European Research Program, é a parte do filtro onde vocês conseguem filtrar para encontrar justamente esses programas que a Charlotte apresentou, financiados pelo MSA. Lembrando que esses programas, eles são programas financiados em todos os países membros da União Europeia, mas também os países associados ao programa de pesquisa e inovação da União Europeia, o Horizonte 2020. E aí, dentro desses países, a gente vai ter países como a Suíça, Noruega, Islândia, Israel, Sérvia, Turquia, enfim, todos esses países vocês podem encontrar também no nosso site. E aí, depois de vocês quando vocês procurarem lá por programas de doutorado, vocês podem encontrar um programa que interessa a vocês. Se vocês clicarem em algum programa, vocês vão ver mais ou menos o que a gente também tentou mostrar nesse print aí, de como é a descrição de um programa de MSA ITN. Então, isso é mais ou menos um exemplo que a gente pesquisou hoje mesmo, de uma vaga que está aberta agora no momento, e vocês veem que tem todas as informações relativas ao programa e a como fazer a candidatura dentro do portal. Então, a organização que é responsável, qual é a área de pesquisa, qual que é o deadline para a aplicação, então quanto tempo vocês têm para preparar a candidatura de vocês, a localidade, o tipo de contrato, quantas horas por semana e também onde vocês vão se aplicar. Aí nessa parte, nesse botão amarelo, Where to Apply, vocês encontram onde vocês podem se aplicar, contato para se você tiver que tirar uma dúvida, e lá embaixo vocês também encontram os requisitos, ou seja, se é necessário um mestrado, se é necessário mais algum tempo de pesquisa, em que área do conhecimento vocês devem ter a sua formação. E aí, dentro desse portal, vocês vão encontrar, então, todas essas informações consolidadas, ajudando vocês a, de fato, se candidatar para doutorados desse tipo. Obrigada, Daniel. Então, como eu disse, são duas possibilidades, dois programas financiados pela Comissão Europeia para financiar seus doutorados na Europa. A primeira, vimos as ações Marie Skłodowska-Curie. Existe ainda a possibilidade de vocês serem recrutados pelos equipes financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa, o European Research Council, ERC. O ERC seleciona pesquisadores que fazem pesquisa de fronteira na Europa. Esses pesquisadores recrutam doutorando, recrutam pós-doutorando nos seus equipes. Então, vocês podem fazer seus doutorados nessas equipes, que é a garantia de trabalhar com os melhores pesquisadores da Europa. Da mesma maneira que Daniel mostrou no portal Your Access Jobs, vocês vão encontrar essas vagas, filtrar essas vagas por financiamento do Conselho Europeu de Pesquisa e encontrar essas vagas de doutorado. Perfeito. Então, a gente viu agora nessa primeira parte, com a Charlotte e comigo, que o portal Euraccess consolida todas essas vagas de doutorado financiadas pela Comissão Europeia e vocês podem encontrá-las todas no nosso portal. Agora, a gente vai avançar para a segunda parte, onde a Charlotte vai explicar um pouco mais para a gente também como funciona para encontrar um doutorado financiado por um país europeu, não necessariamente pela Comissão Europeia, mas por um fomento nacional de alguma instituição de um dos países europeus, tanto associados ao programa de financiamento de pesquisa ou parte da União Europeia.
Então, é exatamente como o Daniel falou, desses países, 28 países da União Europeia, mais os países associados ao programa Horizonte 2020, no total 44, cada um desses países financia doutorado no seu país, financia a mobilidade de pesquisadores. Então, vocês podem encontrar esses financiamentos de várias maneiras, mas uma boa maneira de encontrar informações consolidadas é pelo portal Your Access Jobs, que Daniel apresentou. Na parte de jobs, vocês vão encontrar ofertas de emprego, lembrando que doutorado pode ser considerado por emprego, dependendo de quem financiar, ou também programas de bolsa, na parte Your Access Funding. Além disso, em Euraxis Brasil, nós, no intuito de facilitar a sua vida, listamos a cada 2 meses chamadas abertas, que financiam a mobilidade, seja para doutorado, que seja para pós-doutorado ou outras oportunidades, mas vocês encontram muitas ofertas num documento só. Vocês têm acesso ao link da lista de chamada aberta, chama List of Funding Opportunities, o documento é redigido em inglês. Além disso, todas as oportunidades de doutorado que identificamos, e nós vemos muito porque é o nosso trabalho no dia a dia, sempre publicamos no nosso site, brasil.euraccess.org, e nas nossas mídias sociais. Então, convido vocês a acompanharem as nossas páginas Facebook e Twitter, onde sempre publicamos muitas oportunidades em todas as áreas do conhecimento e em todos os países que já mencionamos. Bem, além disso, vocês ouviram provavelmente falar das agências de mobilidade acadêmica. Essas agências que trabalham justamente para fazer a promoção da pesquisa e do estudo nesses países europeus. Muitas dessas agências têm representação no Brasil. É o caso, por exemplo, da alemã DAD, da francesa Campus France, da parte da Conselheria de Educação da Embaixada da Espanha, da NUFIC da Holanda, Swissnex da Suíça, Dinamarca, Suécia, tem representações no Brasil que fazem promoção dos seus programas doutorais e das possibilidades de mobilidade. Então, convidamos vocês a olharem o site dos nossos colegas e se informarem sobre as oportunidades que cada um deles oferece. Além disso, obviamente, todas as instituições na Europa, sejam universidades, centros de pesquisa, têm site onde publicam todas as suas ofertas. Alguns têm programas de bolsas próprios e vale a pena conferir nas instituições do seu interesse. Bom, então a gente viu aí que além das oportunidades de doutorado financiadas pela Comissão Europeia, no portal e nas redes da Euraccess, vocês conseguem também ter as informações de doutorado financiados pelos países europeus de maneira consolidada. Então, a gente tenta agrupar no nosso trabalho na Euraccess as oportunidades na Europa de maneira geral, tanto financiadas pela Comissão Europeia, quanto financiadas pelos países europeus individualmente. Agora, eu vou mencionar aqui brevemente a parte que, em geral, os pesquisadores brasileiros estão mais familiarizados, que é as linhas de fomento também que existem dentro do Brasil. A gente sabe que o Brasil tem diversas agências de promoção à pesquisa e muitas delas também oferecem alguns fomentos para realizar ou uma mobilidade doutoral durante um doutorado cursado aqui no Brasil ou financiam, de fato, um doutorado pleno no exterior. Então, existe a possibilidade de você encontrar um doutorado na Europa e ter um financiamento brasileiro. E aí as agências que todos conhecem no geral, a CAPES, o CNPq, as fundações de amparo à pesquisa que existem em cada estado da federação, elas são centralizadas aí pelo seu conselho, que é o CONFAP, que reúne todas essas fundações de amparo à pesquisa a nível nacional. E também algumas informações que às vezes parecem óbvias, mas também são úteis, é que vocês podem também procurar conselhos com a sua instituição ou com o seu supervisor. As universidades aqui no Brasil, em instituto de pesquisa, geralmente
tem diretorias de relações internacionais e pró-reitorias de pós-graduação e pesquisa que oferecem esse tipo de informação. Então, é sempre bom contatá-los. Bem, existe ainda a possibilidade de vocês irem fazer um doutorado na Europa sem fomento de nenhum governo, nenhuma instituição. Por exemplo, vocês encontraram o doutorado dos seus sonhos, candidataram e foram aceitos. E agora? O que vocês fazem? Então, existem programas de bolsa que exigem uma carta de aceite prévia. Ainda podem se candidatar a esses programas. Esses programas vocês vão encontrá-los, como já mencionamos, no portal Euraccess Funding, na lista de chamadas abertas preparada pela Euraccess Brasil, no portal Euraccess do seu país de destino. Cada país europeu tem um portal próprio da Euraccess e eles podem publicar também, obviamente, oportunidade de fomento. E as agências de fomento do seu país de destino também. Além disso, vale verificar se o visto que vocês vão receber para fazer seu doutorado autoriza que trabalhem algumas horas durante a semana além do doutorado, para financiar um pouco, né? E outro conselho, entre em contato com as associações de pesquisadores brasileiros do seu país de destino. Existem muitos países europeus essas associações, chamadas ABEP, APEB, dependendo do país, e eles passaram pelo mesmo processo que vocês e muitas vezes têm conselhos muito úteis para encontrar fomento. Agora, independentemente de quem vai financiar a sua mobilidade, é importante saber que vocês podem contar com o apoio dos nossos colegas da Euraccess Information and Assistance. São 600 pessoas em 40 países europeus que facilitam a mobilidade de pesquisadores e das suas famílias, respondendo suas perguntas variadas, como qual é o visto que eu preciso, eu vou com minha família, como funcionam as escolas no meu novo país de destino, como funciona a proteção social, quais são os documentos que eu preciso para alugar um apartamento, etc, etc. Não hesitem em entrar em contato com os nossos colegas, explorar os seus portais nacionais e sanar suas dúvidas para preparar a sua mobilidade. Bom, como vocês puderam ver, a Euraccess é quase aí um posto Ipiranga da pesquisa na Europa e da mobilidade de pesquisadores. Então, a gente traz aí muitas informações em serviços todos gratuitos, justamente para apoiar individualmente pesquisadores do mundo inteiro. Nós somos uma iniciativa da Comissão Europeia, né, desde 2003, e estamos em 40 países europeus e também em 9 não europeus. Cada portal nacional ou regional da Euraccess tem aí um portal individualizado fornecendo informações específicas para cada região ou país do mundo em que a gente se encontra. Eu vou colocar aqui à disposição o nosso e-mail. A gente, depois da fala do Leonardo, vai ter aí um tempo para perguntas, mas se a gente não conseguir sanar as dúvidas de vocês, vocês podem sempre entrar em contato aí pelas redes sociais e também pelo nosso e-mail para, enfim, mandar uma dúvida mais específica que pode ser um pouco mais complicada de tirar aqui ao vivo. E agora eu vou passar a palavra, então, para o Leonardo. Leonardo, como eu falei, é um pesquisador brasileiro que encontrou um financiamento MSA ITN e realizou seu doutorado na Europa, voltou ao Brasil, hoje é pesquisador da Universidade Federal do Maranhão e vai contar um pouco aí para a gente como é que foi para encontrar o doutorado, sobre a experiência dele e sobre os benefícios que fazer um doutorado na Europa trouxeram para ele. Leonardo, fique à vontade, o palco é seu. Boa noite, então, pessoal. Obrigado, Charlotte e Daniel, pelo convite aqui. Como o Daniel e Charlotte falaram, né? Eu fiz meu doutorado na época por uma Marie Curie ITN, que na época não era inovativa, era Initiative Training Network. Então tinha um nome diferente, era o FP7 ainda, o programa anterior. E, basicamente, no meu caso, o BioCore ITN, que era em biocorrosão na época que eu trabalhei, ele postou, né, ele começou em 2009 o projeto, eles tiveram um ano para montar
o projeto, e em 2010 eles começaram efetivamente a parte de pesquisa. Eles estavam selecionando os candidatos nesse período, né? Então, no meu caso, eu fiquei sabendo pela vaga, foi por uma pesquisadora de Portugal, né, que tinha feito pós-doc no Brasil, e ela estava divulgando no Brasil algumas vagas. Eu fiquei sabendo no laboratório que eu trabalhava, e aí eu fui na internet, na época do portal do Euraxas, e busquei as informações do projeto para me inteirar. Então, tinha lá, não só da vaga de Portugal, na qual ela tinha disponibilizado, mas todas as vagas desse projeto em específico também estavam lá, porque eram 9 países envolvidos, então tinham vagas abertas em vários desses países, né, com os perfis de cada pesquisador e tudo. E aí, no caso, eu me interessei realmente por Portugal, pela proposta de pesquisa que tinha, e era o meu perfil que eles estavam procurando, né, na época, uma pessoa que trabalhasse na área de microbiologia. E eu entrei em contato com um professor, José Moura, que era o orientador, e a gente, por e-mail, né, combinei com ele, mandei o currículo, né, um CV, mandei alguns artigos, né, comprovativos de publicação, e mandei uma carta de intenção, né, para o e-mail dele, e depois nós marcamos uma entrevista via Skype. E aí foi feita essa entrevista, essa documentação toda. Depois o pessoal de Portugal, eles, né, fizeram a seleção dos candidatos todos, e esses candidatos, o candidato selecionado por eles também foi avaliado por um comitê interno do projeto, que tinha um comitê de recrutamento dentro do projeto ITN. Então, outros professores eram envolvidos, eles se reuniam para decidir a validar ou não a indicação dos orientadores. E aí, após essa validação, eu fui, né, para Portugal, e esse processo foi relativamente rápido, porque no caso do ITN, as bolsas elas já estão aprovadas, né? Então você não, o projeto ele já foi aprovado, então você não submete uma proposta de trabalho, nada disso, a proposta de trabalho já está mais ou menos fechada, né? Então você vai já, e a seleção é direto com o grupo de pesquisa, né? O que é interessante do ponto de vista das vantagens de fazer esse tipo de doutorado é porque, na verdade, eu acho que é um doutorado único. Eu costumo falar isso quando eu divulgo as oportunidades do Marie Curie, porque eles têm uma filosofia muito voltada para a formação de mão de obra qualificada. Então, a questão da excelência científica, claro, ela está em todas as propostas da Europa, da Comissão Europeia, mas um Marie Curie ele é muito de formação, né? E aí eles focam muito na capacitação da mão de obra, dos pesquisadores. Então, você tem toda uma preocupação durante o projeto, você recebe um tutor de carreira, então você tem um orientador acadêmico, você tem um tutor de carreira, que é um professor ou um membro da indústria que esteja envolvido, ou do terceiro setor que esteja envolvido no projeto. Então, ele vai te acompanhar, você tem uns formulários de que você pretende fazer no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano de projeto, e aí ele vai te orientando, você quer trabalhar na indústria, então é bom você fazer esse tipo de complementação de curso. Você recebe, por exemplo, dinheiro para a formação de cursos extras, que pode ser em qualquer área, né, que você ache adequado para a sua formação, tanto profissional quanto pessoal. Então, se você achar que precisa fazer um curso de culinária para se alimentar melhor nesse país e poder realmente trabalhar bem, você tem essa flexibilidade de formação. E também você recebe verba de passagem, por exemplo, se você vem de um país diferente, né? Então, no caso do Brasil, eu recebi uma verba para poder voltar ao Brasil uma vez por ano. Eles entendem que você tem que estar bem psicologicamente, né? Então é importante que você possa manter o contato com a sua família, com seus amigos, para você poder também ter produtividade. Então, imagina que você está recebendo um salário, está se formando, está investindo em você, mas você está deprimida porque está longe, e aí você não tem produtividade. Então, é uma formação muito voltada também no pessoal. Então, não é só a excelência científica. E, como um todo, para mim, o que ficou mais importante, além dessa questão de científica toda, né, profissional, eu aprendi muito a importância do networking, né, de você trabalhar em parceria, em consórcio. Então, isso é uma coisa que eu trouxe para o meu trabalho até hoje. A gente trabalha muito em parceria, em colaboração. E os contatos, né, as portas que se abrem são muito grandes. Então, até nós temos hoje o Marie Curie Alumni Association, né, que é a associação de bolsistas e ex-bolsistas do Marie Curie. Então, todo ano nós organizamos eventos, tem eventos no Brasil que nós organizamos, na Europa, e a associação também permite ela dar suporte. Então,
Você pode fica mais fácil entrar em contato com pesquisadores de outras áreas ou da sua área, de fazer esse contato, intermediar esse contato, de criar projetos. E você recebe suporte financeiro também. Então, por exemplo, nos eventos, eles dão grants, você pode ter grants para eventos, grants para publicação. Então, assim, do ponto de vista profissional, realmente, eu acho que não necessariamente financeiramente é o maior valor de bolsa, mas na filosofia de formação, acho que é a melhor bolsa que tem, que eu conheço, que eu tenho conhecimento, é uma Marie. Então, da minha parte, foi realmente um marco na minha carreira. Bom, obrigado, Leonardo, pela breve apresentação. A gente vai abrir agora para as perguntas, justamente para as pessoas conseguirem perguntar para você ou para nós aqui da equipe da Euraxess quais são as dúvidas, as questões que eles querem resolver. Eu vou pedir só para o pessoal que for perguntando, tanto no Facebook quanto no Zoom, que enderecem a pergunta, para a gente saber se vocês querem que o Leonardo responda também uma parte da pergunta e tudo mais. Algumas perguntas foram já respondidas sobre as agências de mobilidade, perguntaram se a gente ia listar elas vão estar listadas, já estão na apresentação no site. E a primeira pergunta eu vou fazer aqui para a Charlotte, que foi uma pergunta da Márcia Godoy, perguntando se doutores podem fazer um novo doutorado na União Europeia. Então, as condições de recrutamento, Márcia, dependem de cada uma das opções. No caso dos ITNs, financiados pelas ações Marie Skłodowska-Curie, e, no geral, pelos doutorados financiados pela Comissão Europeia, é pedido que não tenha diploma de doutorado ainda para ingressar num desses doutorados financiados pela Comissão Europeia. Agora, todos os outros, financiados pelos países membros, financiados pelo Brasil, financiados pelas instituições, universidades, centros de pesquisa, as condições vai depender deles. Então, vale conferir cada uma das oportunidades que você encontra para ver se é um requisito que não tem ainda doutorado ou não. Bom, algumas outras perguntas aqui são simples de responder. O Denis perguntou se pós-doutorado também é considerado um trabalho na Europa. Sim, é considerado um trabalho e muitas vezes envolve um contrato de trabalho, mas não necessariamente, né, Charlotte? O nosso próximo webinar na primeira quarta-feira do mês de outubro, no dia 2 de outubro, será sobre pós-doutorado na Europa e falaremos mais em detalhes. Pós-doutorado é entendido como período de pesquisa feito depois da obtenção do doutorado, normalmente sem limite de idade, mas voltaremos sobre isso depois. Agora tem uma pergunta aqui do Rafael Lotti. Eu acho que o Leonardo pode até introduzir um pouco a resposta dessa. Após o término do doutorado, normalmente os pesquisadores retornam ao Brasil ou continuam trabalhando na União Europeia? Leonardo, a sua experiência aí lá na Europa, o que você acha, se existe algum... Olha, na minha experiência do projeto, inclusive, que eu trabalhei, éramos 3 brasileiros de 10 doutorandos no total, né? Porque há uma coisa importante também, é que no Marie Curie você normalmente não pode ser do próprio país. Então, em Portugal, você não podia ser português, a não ser que se fosse um português que estivesse morando alguns anos já fora, né? Então, é uma filosofia de incentivar a mobilidade, né? O intercâmbio cultural e profissional. Então, assim, dos 3 que fizeram doutorado na Europa, só eu que voltei, mas por motivos particulares, porque a minha esposa é brasileira e ela fez pós-doc com bolsa brasileira no período que eu estava fazendo doutorado, e nós voltamos porque tínhamos esse compromisso, né? Mas, inclusive, todos nós recebemos proposta na época de continuar a pesquisa na Europa em outros parceiros, ou, no meu caso, em Portugal, na Noruega, mas eu optei por voltar para o Brasil na época porque nós tínhamos também esse compromisso e acabamos ficando por aqui, né? Continuando a carreira por aqui. Mas muitos permanecem na Europa, não é obrigatório voltar não, né? Depende muito das condições, né? Na época o Brasil, que nós voltamos em 2013, a Europa tinha relativamente estava voltando, se recuperando da crise, e o Brasil estava ainda num período muito bom. Então nós optamos também por voltar para o Brasil, que havia muitas possibilidades de carreira aqui no Brasil e a nosso país tínhamos família aqui, então era interessante para nós. Beleza, obrigado, Leonardo, aí pelo depoimento.
Uma pergunta agora da Márcia Reis, perguntando se brasileiros com cidadania europeia podem se encaixar no programa e se há programas específicos para europeus. No caso dos doutorados financiados pela Comissão Europeia, muito mais importa o local onde você está estabelecida hoje do que a sua nacionalidade, porque os doutorados financiados por Marie Curie ou pelo ERC, contratado pelo ERC, você tem que mudar de país, mas eles são abertos aos pesquisadores de todas as nacionalidades. Tendo dupla cidadania pode ser útil, às vezes, para alguns programas nacionais. E alguns países têm incentivo à volta dos seus pesquisadores, que têm sua nacionalidade e que estão fora do país ou fora da Europa, para realizar pesquisa. Mas isso talvez seja mais frequente para pesquisadores um pouco mais avançados, depois do doutorado. Beleza. Agora uma pergunta aqui do pessoal do Facebook, da Fernanda Palermo. No caso de alunos já inscritos em cursos de doutoramento na Europa, é possível pleitear uma bolsa? Então, como mostramos no número 4 da nossa apresentação, que chamamos de doutorado sem fomento, se você já tem um aceite ou já está fazendo um doutorado numa instituição europeia, você pode procurar as oportunidades que existem, mas as oportunidades de fomento muitas vezes são para o doutorado pleno. Então, vai ser talvez um pouco mais difícil você encontrar no meio do caminho uma bolsa para terminar o seu doutorado. No entanto, existem bolsas para 1 ano, por exemplo, de doutorado, e você pode talvez ser elegível. Nessa nossa apresentação, listamos alguns lugares onde você pode procurar essas bolsas. Eram Euraxis Funding, a Euraxis Brasil, na nossa página própria, onde listamos oportunidades para pesquisadores brasileiros, mas também as agências dos países membros e associados, as universidades, etc. Agora posso falar só uma coisa, Daniel, para completar? Com relação a essa seleção, no caso do Marie Curie, é mais difícil porque o projeto ele é aprovado já com um plano, né, de atividade do projeto, né, para os doutorandos. Então, você teria que adequar o seu doutorado ao que está no projeto do Marie Curie Haitienne, né, porque ele não vai executar mais ou menos, né, a base do plano. Agora, nacionalmente, sim, né, como a Charlotte falou, tem bolsas de 1 ano, de 2 anos, e aí você pode, estando fazendo doutorado, se candidatar a essas bolsas. Isso aí é nacionalmente, sim. Agora, do ITN, não, porque o projeto é aprovado já com plano de ação de trabalho de cada parceiro. Obrigado aí, Leonardo. Só para retomar aí uma pergunta que foi feita e já foi até respondida pelo Leonardo no próprio chat, sobre o Tomás de Oliveira Bredariol, que pode ser uma dúvida de muita gente, que ele pergunta qual é o período normalmente que abrem as candidaturas para doutorado na Europa. Como o Leonardo respondeu, o período letivo europeu inicia em setembro, então tem muitas oportunidades que são divulgadas no primeiro semestre, né, de cada ano, mas os doutorados têm formação contínua. Apesar do período letivo começar por hábito em setembro, existem muitos doutorados que começam em qualquer época do ano. Então, vocês podem encontrar oportunidades de doutorado em qualquer época e talvez encontrem com maior abundância e facilidade semestre de cada ano. E exatamente no segundo trimestre, quando os ITNs, por exemplo, são aprovados e que começam a publicar suas vagas. E por isso que aconselhamos sempre vocês renovarem as suas buscas no portal Euraxis. É um portal vivo, né? Algumas oportunidades vão fechar hoje e outras vão abrir amanhã. Vale a pena olhar com frequência. Agora, uma pergunta parecida que a gente teve uma sobre se quem já tem doutorado pode se candidatar, a Charlotte já respondeu. Agora, para quem está fazendo doutorado no Brasil, pode se candidatar para um programa na União Europeia? Então, só para especificar, porque eu acho que não ficou claro para todo mundo, se os doutorados financiados pela Comissão Europeia, Marie Sklodowska-Curie especificamente, eu me refiro aos ITN,
os doutorandos não podem ter um diploma de doutorado. Então, você não pode ter feito um doutorado em uma outra área e querer fazer outro doutorado em outra área financiado por um ITN. Isso não pode. Agora, para quem está fazendo doutorado no Brasil, se pode candidatar, por exemplo, um ITN, pode, se você ainda não tiver obtido o seu diploma de doutorado. A ideia, ao contrário das outras linhas de fomento do ITN, é formar jovens pesquisadores que ainda não têm muitas experiências em pesquisa. E agora, como falamos, na Europa existem inúmeras possibilidades de vocês realizarem seu doutorado, e no caso eu estou falando só das possibilidades financiadas no ITN. Leonardo? No caso, acho que quem está fazendo doutorado no Brasil também pode se candidatar a projetos tipo o RISE, né, do Marie Curie, que é Research Staff Interchange, né, que é de curta duração. Né, poderia ser uma opção fazendo doutorado no Brasil e participar de um RISE, se não me engano. Posso estar enganado porque eu também não tenho certeza das regras do RISE, mas acho que pode. Então, é que as oportunidades de mobilidade curta pelo RISE, que é uma outra linha de fomento das ações Marie Curie, elas já são predefinidas e abertas só às instituições que participem do dito programa. Então, não é uma massa muito relevante, não são publicadas. Não são realmente tão abertas as opções. Isso, mas uma das possibilidades é vocês perguntarem para os seus supervisores se, por acaso, eles participam de um projeto europeu chamado Marie Skłodowska-Curie RISE, ou RISE, como fala às vezes, e, no caso, se vocês podem se encaixar numa mobilidade curta. Bom, agora uma pergunta aqui do Caio Alves, ele fez no Facebook, apesar de ele não ter endereçado, eu acho que o Leonardo vai poder responder muito bem. Ele pergunta: gostaria de saber, dentre todos os pontos que envolvem aí o processo para iniciar o doutorado, né? Então, da candidatura até achar o fomento, quais seriam os pontos mais sensíveis e difíceis? Leonardo, aí na sua experiência, o que você acha que foi o mais difícil aí, né, nessa sua aventura aí de pesquisar lá na Europa? Olha, eu costumo dizer que o mais difícil é a burocracia de imigração. Sempre, em qualquer país, é uma burocracia complicada. Mesmo em Portugal, falando português, foi complicado, porque você chega num país, os sistemas são diferentes, e aí você tem que passar por todo o processo de imigração, e por mais que às vezes as pessoas tenham boa vontade, muitas vezes você não compreende, então é um processo difícil. Até você se estabelecer no país, esse primeiro momento, né, de você conseguir o visto, tudo bem, é um processo, mas depois você tem que conseguir a permissão de residência. Aí a permissão de residência é uma coisa que já dá um pouquinho mais de trabalho normalmente. E até você se inteirar nos sistemas de funcionamento, né, burocrático também da própria universidade, de como é o contrato, por exemplo. Em Portugal, os contratos de trabalho, mesmo sendo Portugal, não eram o mesmo estilo do Brasil, não é carteira de trabalho. Então, você chega lá, você tem esse período de adaptação burocrática, vamos dizer assim, de imigração e de contratos e tudo, que demora um tempo. Depois que você se insere no sistema, que você começa a acostumar, fica mais tranquilo. Mas realmente essa é uma coisa que dá às vezes muito problema, inclusive para os europeus, né? Porque varia de país para país as regras de contrato de trabalho, e tem países que a imigração é mais tranquilo, mesmo dentro da Europa, por exemplo. Na Alemanha, eu tive colegas do Marie Curie que eram poloneses, iam para a Alemanha, e eles têm uma regra que tem que verificar se um alemão não pode assumir essa posição, né, que está sendo ofertada. E aí o próprio pessoal da universidade tinha que explicar que não podia ser um alemão, né, para aquela posição, porque é uma regra da Comissão Europeia, a não ser que fosse um alemão que estivesse morando fora da Alemanha. E aí são esses problemas assim que às vezes mesmo, né, sendo europeu, você passa. Daí o interesse de ter a ajuda do pessoal da Euraccess Information and Assistance, são os nossos colegas que trabalham no dia a dia com mobilidade de pesquisadores, e eles fornecem um grande leque de informações, a começar pelo visto, mas depois se necessita ou não uma autorização de trabalho, toda essa burocracia que eles vão acompanhar, e de fato muda muito. Vocês tendo a informação
adequada, informação confiável, né, e é atualizada, ajuda muito no seu processo de preparação para sua tranquilidade, como o Leonardo falou. O interesse, eu acho, da Comissão Europeia é fazer com que vocês estejam serenos para trabalhar, em vez de justamente se descabelarem com os procedimentos de aduana, de jurídicos, de as complicações para abrir uma conta no banco. Então, vocês podem contar com a ajuda dos centros Euraccess do seu país de destino, e muitas vezes tem centro Euraccess nas suas instituições de destino também, nas universidades, no centro de pesquisa. Não hesitem em entrar em contato com eles. E como o Leonardo bem falou, né, foi para Portugal, teve que lidar com a burocracia que era diferente em português. Mas, por exemplo, se vocês forem para a Eslováquia, para a República Tcheca, em que a língua é completamente diferente, às vezes vocês vão para lá para fazer um doutorado em inglês, né, que é bastante possível nesses países em que a língua não é tão comum assim. Então, a nossa equipe ajuda justamente nisso também, porque quando você for lidar com o serviço público de lá, eles vão falar a língua local. E a equipe está aí justamente para facilitar esse processo. Eu não sei se o Leonardo chegou a saber antes da Euraccess, antes de ir, ou se ele só descobriu depois. Como é que foi isso aí na sua experiência, Leonardo? Não, no meu caso, realmente, eu não conhecia a Euraccess quando eu cheguei, só fui conhecer, infelizmente, depois. Mas o próprio pessoal da universidade me deu suporte, da faculdade tinha a fundação de apoio, então o pessoal da fundação, o pessoal do grupo de pesquisa lá já tinha experiência com mobilidade internacional, então eles mesmos, na verdade, não tive necessidade nem de procurar o Euraccess, porque a própria fundação de apoio e o grupo de pesquisa me auxiliou. E a Charlotte falou também, por exemplo, no caso do Marie Curie e de outras associações, você tem associações de bolsistas e bolsistas que muitas vezes eles prestam esse apoio, e nas universidades, por exemplo, na UFMA agora nós temos lá no núcleo um setor de intercâmbio mobilidade. Então tem um pessoal que a gente está treinando, está tentando dar apoio psicológico e criar associações de padrinhos, né, para receber. Então muitas universidades já têm isso também. Às vezes é um pouco também de desconhecimento, sabe? Porque as pessoas não sabem que existe, acabam não chegando até o serviço como Oraxes, os serviços da própria instituição, né? Agora, eu costumo dizer, o meu orientador dizia que viver é um emprego de full time, né? Ele sempre diz que só você resolver os problemas da sua vida cotidiana, você muda de um país, você percebe isso muito, vale a pena, é muito enriquecedor. Só uma curiosidade, por exemplo, eu fui para uma cooperação na Finlândia recentemente, a trabalho, e um colega brasileiro que foi morar lá, chegou lá, ele foi trocar euros, né, para que ele havia dólares que ele havia levado para abrir uma conta, né, depositar na conta. E na Finlândia, quando você chega lá, você tem que levar o comprovante de compra das moedas estrangeiras para poder depositar na sua própria conta, né? E claro que ele não tinha mais isso, né? Ele não tinha mais o comprovante, porque no Brasil você não precisa disso, né? Então ele chegou lá, tinha o dinheiro da bolsa que ele tinha recebido no Brasil e ele não podia depositar na conta dele na Finlândia, né? Então foi uma questão burocrática e cultural, né? Que chega lá e não sabia que na Finlândia você tem que ter o comprovativo da compra da moeda estrangeira para poder depositar, mesmo a conta sendo sua, né? Então tem esse tipo de coisa que às vezes é importante alguém local para lhe ajudar a resolver esses problemas. Exatamente, e começar com muita antecedência também é o segredo, né? Perguntar para a pessoa que mora lá, que fala a língua, que sabe dessas coisas e que você tenha tempo justamente de se organizar. Agora tem muita gente perguntando acerca de áreas elegíveis, se existe alguma predileção. O Vitor Lobo e a Mariana Ferreira, por exemplo, perguntaram se existe alguma chamada específica para ciências humanas no sistema europeu. Ela citou aqui uma chamada Eurofilosofia. O Vitor Lobo também perguntou se a sessão, esse tipo de fomento é aberto para todas as áreas. Tem alguma área específica que tem mais oportunidades? Charlotte, onde tem mais oportunidades? Então, os programas da Comissão Europeia, então, tanto o Marie Skłodowska-Curie quanto o IRC são abertos a todas as áreas do conhecimento. Isso inclui as ciências humanas e sociais, totalmente. Às vezes pode parecer um pouco difícil de conceber, porque insistimos muito
na intersectorialidade, no fato que tem que ter um contato com o setor não público, não acadêmico. E isso, para pesquisadores de ciências sociais e humanas, pode parecer um pouco menos natural, mas não é. Porque, por exemplo, linguista que trabalha, que quer fazer um doutorado, muitas vezes pode ter desdobramento em aplicativo de língua, em dicionário, quando você trabalha com refugiado, por exemplo. Você pode muito bem criar um aplicativo ou uma ferramenta que é para facilitar a vida desses refugiados. Então, existem sinergias e o objetivo justamente desses programas de fomento é incentivar essas sinergias. Então, mais uma vez, os programas da Comissão Europeia são abertos a todas as áreas do conhecimento e não tem área predefinida. Os orçamentos são distribuídos de acordo com a demanda dos pesquisadores e das instituições. Sobre as outras possibilidades, quando falamos, por exemplo, dos fomentos dos países membros, cada um vai decidir se quer botar ênfase em alguma área ou não. E isso tudo está descrito nas chamadas, né, nos editais. É o tipo de informação que nós sabemos que são difíceis de encontrar e que sempre tentamos buscar. Quando temos uma chamada, a gente vai sempre procurar. E para financiar o quê? Quem é elegível? Para fazer o quê? Quanto tempo? Quanto eu fomento? Para fornecer essas informações de maneira mais clara possível para você. Eu acho que só destacar que essas chamadas sem área, como a Marie Curie, né, o Marie Curie, o RC, mas tem chamadas do Horizonte Europe, que vai abrir agora do Horizonte 2020, são temáticas, né, tipo Smart Cities, desafios societais, e aí, mas aí na mobilidade, é de pesquisa que não envolve diretamente, pode envolver parceiros brasileiros ou não, né, tipo biocombustíveis, houve uma chamada com o Brasil e a União Europeia para biocombustíveis, então claro que a temática é biocombustíveis, mas em geral as áreas de mobilidade, de formação de pessoal, elas são para todas as áreas realmente. No Brasil, a maioria dos nossos ex-bolsistas e bolsistas do Marie Curie que nós temos no capítulo brasileiro são de áreas humanas e sociais. Primeiro humanas e sociais, depois engenharia. O pessoal não se surpreende quando a gente fala isso. As chamadas temáticas e projetos de pesquisa colaborativos serão objeto do nosso terceiro webinar. Agora, para doutorado, vale lembrar, então, que todas as áreas são elegíveis para os doutorados financiados pela Comissão Europeia. Legal, legal. Tem um pessoal que está perguntando sobre contrapartidas em relação a bolsas, idade máximas, algumas especificidades em relação às chamadas, que a resposta vai ser sempre depende da chamada. As chamadas, como a gente falou de doutorado no sistema europeu, são diversas e têm as suas próprias, os seus próprios pré-requisitos. Algumas têm limite de idade, como a Charlotte falou, no MSA você não pode ter o diploma de doutorado para ingressar no doutorado MSA. Existem programas para pós-doutorado, para quem já tem doutorado, que a gente vai falar no próximo webinar, mas cada chamada tem a sua especificidade. Então, limite de idade, se existe alguma contrapartida de voltar ou de se mudar para o país ou de não ter morado naquele país que você está durante tanto tempo antes de ir para lá. Então, isso vai variar de chamada para chamada. Agora, uma coisa que algumas pessoas também perguntaram aqui é sobre a relação com o orientador. Se você pode entrar em contato com um pesquisador de interesse, depois verificar a possibilidade de bolsa, se você deve entrar em contato com o orientador antes. O que você aconselha aí, Charlotte? Depois a gente ouve aí também do Leonardo. Eu aconselho atacar por todas as frentes. Então, fica atento a quais são as oportunidades, seja pela Comissão Europeia ou pelos países membros, os programas de bolsa, as vagas de doutorado abertas. E tenta, ao mesmo tempo, se você conseguir identificar um doutorado na Europa que for do seu interesse, entre em contato com o supervisor. E fale com o supervisor de lá. Às vezes você vai escrever, eles não vão responder. Escreve de novo, liga. As pessoas são muito ocupadas, não querem dizer que não querem trabalhar com você, que não querem supervisionar suas teses. Só que às vezes não tem tempo. Sempre vale a pena tentar
de várias maneiras. Obviamente, você tem que construir a sua demanda, mostrar em 2 frases por que você é um bom candidato para um doutorado, o que você vai aportar para a instituição e o que vai te aportar fazer seu doutorado em tal instituição. Meu conselho seria isso, mas eu queria ouvir de um professor, não, o Leonardo, saber o que ele acha sobre essa possibilidade. Eu concordo contigo que você tem que procurar as oportunidades abertas e você sempre pode falar. Facilita muito também você saber o que você quer, né? Então, se você sabe o que você quer e você, por exemplo, eu quero trabalhar com uma linha de pesquisa que aquele professor é com quem eu quero desenvolver meu doutorado. E você entra em contato. As pessoas no Brasil às vezes surpreendem, mas normalmente os pesquisadores mais renomados, né, lá fora, eles são bastante acessíveis, né? E eles gostam muito dos alunos brasileiros, porque os alunos brasileiros eles têm uma capacitação, vamos dizer assim, de resolução de problemas, né? Até pela realidade brasileira que nós de formação, é bastante diferente do que a gente vê na Europa e nos Estados Unidos. Então, os alunos, até pela experiência de iniciação científica, né? Que a gente tem desde cedo, então a gente tem uma formação muito prática, muito pragmática, os estudantes brasileiros são muito valorizados na Europa. Agora é isso, os pesquisadores, os professores são muito ocupados, mas assim, a minha experiência com pesquisadores europeus, tanto na época do doutorado até hoje, todos os pesquisadores que eu abordei para propor colaboração, para enviar alunos para fazer uma parte do mestrado, do doutorado, eu quando fui para o doutorado, sempre foram super receptivos, sempre estavam super disponíveis, assim, claro, às vezes eles não respondiam imediatamente, eu mandava um outro e-mail, às vezes não respondiam, mas pode ser que passou, eu mesmo sou um professor novo e não dou conta muitas vezes de responder os e-mails em tempo hábil, então imaginem professores às vezes que gerenciam 30, 40 alunos num laboratório, né, um grupo grande desses de pesquisa, mas eles tendem a ser bastante receptivos, então se você sabe que você quer aquela linha de pesquisa com aquele grupo, entre em contato que muitas vezes eles vão dizer, olha, por acaso eu estou procurando um bolsista aqui para uma Rico que eu aprovei e ainda não encontrei ninguém. Ou ele pode dizer, não, olha, venha que nós temos projeto em andamento, vamos procurar uma bolsa para você e temos bolsa nacional, temos essa opção de bolsa se você se interessar. Mas, assim, geralmente há muitas oportunidades. Não tem que ter vergonha, não. As pessoas ficam, não vou mandar porque ele é um pesquisador renomado. E, às vezes, os pesquisadores estão doidos para receber alunos, estão procurando aluno e não acham para alunos com o perfil que eles gostariam. Bom, é bom saber, bom saber. Fizeram uma pergunta aqui, que é a pergunta de $1 milhão, perguntando sobre o Reino Unido, o Brexit, o que vai acontecer. Programas, Nem eles sabem, né? Por enquanto, tudo continua normal. Os pesquisadores que estão indo para o Reino Unido financiados por programas europeus, lembrando que não é a Euraxis que financia, tá? Porque, né, o pessoal perguntou do programa Euraxis. É o programa de pesquisa e inovação da União Europeia, que é o Horizonte 2020, quando acabar vai ser o Horizon Europe. Então, até agora, os programas estão funcionando normalmente, pesquisadores no Reino Unido estão sendo financiados pelo Programa Europeu de Pesquisa, e a gente não sabe o que vai acontecer depois do Brexit, mas a resposta que tem é, por enquanto, tudo normal, segue a vida, existe a possibilidade ainda de ser pesquisador no Reino Unido financiado pelo programa europeu. Agora, uma pergunta aqui da Ana Carolina. Se não houver adaptação no país escolhido, ou até mesmo com um grupo de pesquisa, é possível mudar? Acho que o Leonardo que viveu aí na pele, você acha que há alguma possibilidade? Numa Marie Curie, não. Numa Marie Curie, isso já aconteceu, inclusive, no projeto que eu trabalhei, houve uma doutoranda que não se adaptou à linha de pesquisa, né? E ela saiu do projeto e foi selecionado um outro candidato para ficar no lugar. Porque a bolsa ela não é do candidato, ela é do projeto daquele laboratório, daquele grupo de pesquisa. E aí, claro, você entra naquele projeto, se você não se adaptar, você pode sair. Existem as regras de desligamento, um prazo, claro, para isso tudo, mas em geral, você saindo, a bolsa não é sua, a bolsa fica com o grupo até um certo prazo para poder substituir. Leonardo, aproveitando a sua presença aqui, só para detalhar um pouco mais a sua experiência e para talvez outras pessoas se identificarem um pouco com a sua história. Você, logo depois do mestrado, se candidatou para o doutorado? Teve um gap aí? Como é que foi para
dar continuidade assim nessa carreira acadêmica que aqui no Brasil é bem diferente lá da Europa? Na verdade, meu caso foi um pouco particular, porque eu fiz o mestrado na Federal do Pará e eu tinha entrado no doutorado, na época com bolsa do CNPq, até na Federal do Pará. E eu tava cursando o primeiro ano do doutorado, fazendo os créditos e tudo. E a minha perspectiva era de fazer uma cotutela na época na Europa. Só que o projeto estava meio devagar, teve uns problemas na cooperação. E nessa época surgiu essa oportunidade do Biocore lá em Portugal, né? Trabalhando com biocorrosão, que era uma área que eu tinha interesse. E aí eu conversei com o meu orientador aqui no Brasil e resolvi investir. Então, assim, foi em fevereiro eu soube da oportunidade, em abril eu já estava morando em Portugal. E aí foi tudo muito rápido, porque eles estavam com pressa para começar o projeto, e aí eu me candidatei e fui, né? Então, assim, eu cheguei a cursar um ano de doutorado aqui no Brasil e cancelei o doutorado, né? Pedi para sair para ir para o doutorado na Europa. E aí não me arrependo realmente, para mim foi uma oportunidade única, um marco na minha carreira. E depois acabei voltando por condições, né, pessoais mesmo, resolvi voltar para o Brasil. Mas muitos ficam, muitos colegas meus ficaram, né, que fizeram, e até hoje conheço pessoas que estão fazendo doutorado na Europa e pelo Marie Curie, né, principalmente a gente tem contato, e não vão voltar, né, já vão engatar para um pós-doc, para uma IF ou uma bolsa nacional, ou alguma posição de pesquisador, de professor assistente. Valeu, Leonardo. A gente está quase aí no final do tempo, mas vou aproveitar aqui a sua presença aqui com a gente. O Carlos Alberto perguntou aqui se, em geral, os programas de doutorado são focados apenas na pesquisa ou são similares aos doutorados brasileiros, em que a formação do professor também é parte do escopo ali do programa. Como é que foi a sua experiência no ITN, onde envolve mobilidade internacional, relação com o orientador e tudo mais? Na verdade, é diferente, realmente. Bastante diferente nesse ponto dos doutorados aqui no Brasil. Você não é esperado que você dê aula. Não sei em outros países, mas em Portugal, pelo menos, quem dá aula são os pesquisadores. Aulas são só os professores. E aulas práticas, alguns pesquisadores, porque existe a figura do pesquisador, né, contratado como pesquisador, que dá algumas aulas práticas e orienta pós-graduandos. Então, o doutorando ele não dá aula, ele não tem essa formação de docência. E, no caso, em geral, os doutorandos lá, eles não participavam da administração, da gerência do projeto, né? Que é uma coisa que aqui no Brasil, geralmente, os doutorandos participam, eles fazem cotação de material, eles ajudam, às vezes, na elaboração de um projeto para alguma chamada de mobilidade. Então, a gente, eu, pelo menos, sempre tive essa formação, desde o mestrado, de participar, vamos dizer, da gerência de projetos do laboratório. E lá no Biocore, eu participava dentro lá de Portugal, mas porque eu tinha essa experiência vindo do Brasil, eu fazia questão de participar do management do projeto. Mas muitos colegas meus do Biocore não faziam gerência nenhuma. Então, tudo a fundação de apoio, o pessoal de suporte do laboratório que fazia toda essa parte de compra de material, de tudo. E eles só precisavam mesmo dizer, preciso de tal coisa, preciso de passagem para tal lugar. Então, havia um suporte todo, né, envolvido. E você tinha que focar no seu doutorado. Realmente, o foco é você focar no seu trabalho doutoral. Enquanto que no Brasil a gente tem uma formação bem mais ampla nesse sentido, né? Participa de todos os aspectos da vida acadêmica, vamos dizer, de pesquisa. E eu, como tinha essa experiência, eu falei com o orientador, não, eu posso sim trabalhar na parte de auxiliar nas compras e tal. Tinha um pessoal de suporte, mas eu fazia questão de participar porque eu dizia assim, se eu voltar para o Brasil, eu vou ter que fazer tudo isso. Então, eu não quero deixar de ter essa experiência, porque eu sei que no Brasil eu preciso dessa experiência. Aqui na Europa pode ser que eu não precise, mas lá no Brasil eu vou precisar, né? Agora, se eu puder complementar só um pouquinho, no caso dos ITNs, então, esses doutorados financiados pela Comissão Europeia, no âmbito do programa Marie Skłodowska MSCA, é colocado em ênfase na formação dos pesquisadores para desenvolverem habilidade, além da habilidade de pesquisa acadêmica. Vai ser incentivado o desenvolvimento de habilidade que chamamos de transferenciáveis? Transferíveis, né? Transferíveis. Como línguas, gerenciar a equipe, comunicação científica,
etc. Isso é uma parte importante dessas formações doutorais inovadoras, vamos dizer, para que justamente que os pesquisadores sejam cidadãos capazes de tomar decisões, de se adaptar a um sistema que muda, que eles possam trabalhar tanto na academia como sair da academia, criar empregos, criar startups, trabalhar no setor público, em hospitais, no setor privado, e por isso que é colocado ênfase no desenvolvimento de um grande leque de habilidades. Só complementar rapidinho que é verdade isso que eu não falei, né? Mas, por exemplo, durante o ITN você tem formações, você tem reuniões semestrais do projeto, né? No nosso Cada semestre uma reunião de todo o grupo, né? 40 pesquisadores envolvidos. Tem treinamento em áreas científicas relacionadas ao projeto, mas também em áreas complementares, né? De inovação. A gente não era exigido que nós fizéssemos trabalhos extra, fazer de como eu fazia, que eu queria participar. Mas não era exigido de você executar coisas além do seu programa doutoral, do seu trabalho doutoral, né? Mas era dado treinamento, sim, em complementares, em várias habilidades complementares, né? Não só de científicas, mas realmente de profissionais, né? De como escrever um grant, como para apresentar como fazer uma patente, esse tipo de coisa, assim, era dado formação, sim. Uma última pergunta que foi feita no Facebook, depois a gente vai ter que fazer só uns final fechamentos aqui. Mas para a Charlotte, perguntaram, gostaria de saber se há oportunidades para doutorado direto, sem diploma de mestrado. Então, sem passar pelo mestrado, dá para ir para o doutorado direto na Europa? Então, você vai encontrar os requisitos de cada oportunidade no texto da chamada ou no texto da vaga de trabalho, não de doutorado. Vai depender. No caso dos ITNs, é pedido que os pesquisadores tenham até no máximo 4 anos de experiência fazendo pesquisa. Mas alguns têm requisito que você tenha feito um mestrado. No Brasil, não é obrigatório fazer um mestrado para entrar no doutorado, e se você puder justificar isso, em alguns dos programas você pode ser elegível, mas eu diria que tem que negociar isso de forma individual, dependendo da oportunidade ao qual você vai se candidatar, obviamente, e também se você consegue justificar o fato de não ter feito um mestrado. Mas vocês sabem que normalmente na Europa, depois de Bolonha, são 3 ciclos de estudo, então tem o primeiro ciclo, que é equivalente a undergraduate, depois tem o mestrado, que seria o segundo ciclo, e o doutorado vem como terceiro ciclo. Então, difícil pular do primeiro para o terceiro sem passar pelo segundo. Não sei se o Leonardo quer comentar ou não, só para eu fazer aqui o fechamento, mas acho que não, né? Não, é possível, sim. Conheço casos de pessoas que fizeram da graduação para o doutorado. Mas é muito uma questão de avaliação, depende da chamada, claro, e da universidade. Mas geralmente se avalia muito a experiência profissional, né? Se você já tem uma experiência equivalente ao mestrado, por exemplo, publicou artigos ou trabalhando em empresas, eles avaliam isso, né? Agora tem chamados que exigem o nível de mestrado. Agora tem que tomar cuidado porque o mestrado europeu é diferente do mestrado brasileiro, né? O mestrado europeu, depois pós-Bolonha, ele é um complemento da graduação menor, vamos dizer assim, do que o mestrado equivalente do mestrado brasileiro. Não são exatamente equivalentes atualmente, né? E torna até o mestrado brasileiro, ele acaba sendo um nível acima do mestrado europeu, vamos dizer assim, em questão de formação, de tempo de formação. Bom, a gente não conseguiu endereçar todas as perguntas, mas eu acredito que 90%, 95% a gente conseguiu responder. Lembrando que as que a gente não conseguiu responder, a gente vai entrar em contato com as pessoas. Vocês podem mandar as perguntas pelo e-mail. Se tiverem alguma pergunta
o Leonardo podem mandar para a gente também, a gente vai tentar sanar ou endereçar para o Leonardo, caso seja aí possível ele também estar em contato também. Vocês têm todos os nossos contatos. Essa apresentação, inclusive de vídeo e os slides, vão estar disponíveis na nossa página Facebook. Vamos colocar no nosso canal YouTube. Vai ficar tudo no nosso site também. E aí eu deixo aí para a Charlotte fazer o fechamento falando das próximas edições. Só agradecer a presença de vocês, agradecer ao Leonardo pelo depoimento, sempre muito mais esclarecedor falar com um brasileiro que passou pelo mesmo processo. E, como o Daniel falou, continuamos à disposição, continuamos a nossa série de webinários, então toda quarta-feira, toda primeira quarta-feira do mês, sempre às 19 horas, com inscrição prévia, e se conseguirmos também no Facebook, no live. Mês que vem falaremos de pós-doutorado e pesquisa na Europa. Depois, 6 de novembro, como aumentar a visibilidade internacional dos seus grupos de pesquisa. E em dezembro, inovar na Europa. Muito obrigada a todos pela atenção. Não hesitem em divulgar a Euraxis. Todos os nossos serviços são gratuitos e sempre para facilitar a mobilidade dos pesquisadores e colaboração com a Europa. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.